Para quem não me conhece, está chegando agora no canal, o meu nome é Bruno, eu cursava Física e agora eu curso Matemática no ensino superior e eu gosto muito de computação. Então esse canal eu falo de matemática, de computação e de vez em quando de física. Se alguma dessas áreas te interessa, se inscreve no canal porque eu tenho buscado trazer algumas coisas interessantes para cá que abordam essas áreas. O principal objetivo desse vídeo vai ser tentar ampliar um pouco a visão das pessoas sobre o que é a matemática de nível superior, fora cálculo e equações diferenciais, porque eu vejo que as pessoas têm a ideia de que quando se fala de matemática de uma maneira um pouco mais avançada, tem que citar cálculo e equações diferenciais, porque isso que é o que acontece lá na faculdade e tudo mais. E isso não é bem uma verdade. De fato, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, equações diferenciais ordinárias, parciais, álgebra linear, são matérias de matemática, mas não são matérias exclusivas da matemática. Elas são lecionadas para muitos cursos. Então, um monte de engenharia elétrica, mecânica, a física em si, vai estudar essas matérias também. E o que eu busquei trazer aqui nesse vídeo é uma disciplina exclusiva da matemática, bem pura mesmo, onde ela é cursada na minha faculdade no segundo período. Então já é uma disciplina que introduz o aluno a pensar de uma maneira um pouco diferente da que ele pensa em cálculo e equações diferenciais, porque essas duas matérias elas são muito algorítmicas, então a pessoa aprende uma receita para solucionar um problema em uma situação, para resolver um método, ela aprende um método para resolver um outro problema, então acaba que a pessoa não pensa muito, ela aprende como que se deve fazer, ela aprende uma ferramenta e aplica. E isso não é matemática, não tem muito beleza nisso. É muito aplicável, é legal, para o mundo real é muito útil. A engenharia utiliza isso o tempo inteiro. Mas não tem muito raciocínio por trás, porque você não é apresentado em como pensar, como que chegou na solução daquele método. Então isso só se vê quando você avança um pouco mais na matemática. E na verdade, se você estiver na matemática, porque muitos cursos nem vão abordar como que é feito, por exemplo, para você utilizar a integração por partes. Por que ela é válida, o que tem atrás disso. Então, assim, isso são coisas de matemática. E eu queria tentar trazer aqui com esse vídeo uma prova de uma matéria chamada Fundamentos de Álgebra, que é uma disciplina que na UFMG ela é dada aos alunos no segundo período, se eu não me engano. E como eu vim da física e mudei para matemática, eu estou tendo que fazer essas matérias e eu tô achando essa disciplina ótima. Então eu vim compartilhar para as pessoas que seguem o canal o que é essa disciplina e a prova que eu tive há poucos dias a primeira prova, na verdade, a respeito dessa disciplina. Então vamos à prova. Então, como eu havia dito, essa é uma disciplina do segundo semestre do curso de matemática. E é uma disciplina tranquila, não é uma disciplina difícil. Porém, a forma como ela é conduzida, apresentando axiomas, teoremas, demonstrações, aplicações, eu acho muito mais interessante do que as disciplinas do ciclo básico, onde pouco se vê teoremas e demonstrações, ou quase nada se vê de demonstrações. E nessa prova, como vocês podem ver, na questão 5, você tem que fazer uma demonstração de uma implicação. Então, isso já é algo interessante. Ao meu ver, né? Então o objetivo mesmo desse vídeo é trazer essa prova, que é uma disciplina que não é cálculo, não é equações diferenciais e está no ensino superior. E é muito interessante essa disciplina porque, como vocês podem ver na questão 3, basicamente você está provando o critério de divisibilidade de um número por 3. Então você começa a provar aquelas coisas que você sempre soube usar, ou seja, aquelas coisas que no ensino básico eram apresentadas a você como uma verdade, como uma mágica, agora você consegue entender a teoria por trás, os teoremas por trás e consegue, com raciocínio, com uma construção da teoria, provar as coisas começam a fazer mais sentido, tudo começa a se conectar. E essa não é a primeira disciplina que eu faço que tem essa abordagem, mas é uma das disciplinas que eu tô achando que melhor está sendo conduzido esse aspecto axiomático da matemática. Então eu tô achando super interessante e trouxe essa prova aqui para vocês. Agora eu vou comentar um pouco dessa prova. A número 1 era a questão mais fácil da prova, mas por mais que ela seja simples, ela poderia enganar muita gente, porque por mais que você tenha em mente os conceitos,
às vezes as sutilezas podem te surpreender. Por exemplo, você não podia escrever na segunda parte da número 1 que um número primo é aquele número que é divisível só por ele e por 1. Porque ali ele deu o número primo inteiro. E essa definição que eu acabei de falar era número primo natural. Então tinha algumas sutilezas. Mas era uma questão tranquila. Então basicamente você precisava enunciar essas coisas que são essenciais para a teoria de álgebra. A número 2, ela se tratava com a relação da decomposição de um número em alguma base. A gente aprende desde o início dos estudos em matemática a trabalhar com os números na base decimal, mas não necessariamente eles precisam estar na base decimal. Eles podem estar na base binária, ou então na base, por exemplo, 6, ou então na base 5, que eram as alternativas da número 2. E basicamente a gente precisava mostrar como era a expansão do número 1/8 na base 6, e depois achar dois inteiros, RS, que dariam um número racional, que iam representar a expansão daquele número ali na base 5. Então, estudando os conceitos, a gente aprende a generalizar esse conceito de base, a ver como que tudo funciona no caso 10 e também no caso 1, no caso 2, na verdade, no caso 3, 4, 5, e a gente entende como funciona a decomposição de um número em qualquer base. E a partir daí, a gente consegue entender esses conceitos e fazer a número 2. Não era uma questão muito fácil, mas era tranquilo a partir do momento que você sabia a teoria. Número 3 é uma questão muito legal, porque é aquilo que eu mencionei mais cedo. Você estava provando algo que você sempre soube, mas que você nunca soube o porquê que era daquela forma. Então, basicamente, você tinha que provar o critério de divisibilidade de um número na base decimal por 3. E para isso, você precisava mostrar que toda potência de 10, quando dividido por 3, sempre deixa resto 1. E a partir daí, fazendo a decomposição de um número, no caso A, na base 10, você conseguia mostrar essa implicação, essa dupla implicação ali, né? O si somente si. Então foi uma questão bem interessante também. O número 4 era uma questão de prova por indução. Então você tinha uma igualdade e tinha que mostrar que essa igualdade ia valer para todo número natural. Você está considerando ali que os naturais começam no 1. Então basicamente você tinha que usar o princípio da indução para mostrar isso. E isso não é um conceito necessariamente de álgebra, mas como a matéria está no início do curso de matemática e o conceito de prova por indução é extremamente relevante e útil, eu acredito que... E também você usa muito a indução para provar coisas relativas a números naturais e inteiros, e a matéria em si de fundamentos de álgebra a gente estuda os inteiros e os naturais, então é necessário saber a indução. Então, também uma questão relevante para esse conteúdo. E a última questão, talvez a questão mais difícil, mas mesmo assim era uma questão tranquila para quem estudou, era mostrar que o princípio da boa ordenação implica o princípio da indução. Então isso pode ser enunciado como às vezes um teorema, e você mostra que o princípio da boa ordenação implica o princípio da indução. E para isso você basicamente assume de que o princípio da boa ordenação é válido, assume as hipóteses do princípio da indução e tem que mostrar que usando isso você chega na conclusão que o princípio da indução te traz. Então ali ele enunciou princípio da indução qualquer versão, porque você tem o princípio da indução só para os números naturais, depois você tem o princípio da indução para os números inteiros, depois você tem o princípio da indução forte, o princípio da indução fraco, que na verdade todos são equivalentes, mas tem essas... eles são enunciados de formas diferentes, em contextos diferentes, mas tudo é a mesma coisa. Se você tiver interesse em saber como que é a solução de alguma questão dessa prova, então deixe nos comentários que, dependendo da quantidade de pessoas que se interessar por alguma da questão, eu posso trazer a solução. Então, essa foi a prova. Eu não achei uma prova difícil, nem uma prova fácil, eu achei uma prova coerente com a disciplina, e espero que ela tenha ampliado seus olhares pelo menos um pouco sobre o que é a matemática do nível superior, tirando o cálculo e equações diferenciais. Para quem tiver gostado e achado interessante, eu posso trazer as próximas provas dessa disciplina e de outras disciplinas que eu for cursando no curso de matemática, que não sejam relativos a essa parte do ciclo básico, ou seja, matérias que as pessoas não falam. Então, por exemplo, no próximo semestre eu devo cursar uma matéria que chama topologia. Muita gente
acho que já ouviu falar, mas muita gente também não faz nem ideia do que é. Então eu posso, às vezes, tentar falar um pouco do que é, ou então trazer as provas e debater um pouco aqui sobre o que é essa matemática que a galera não fala aqui no YouTube, ou se fala, tá em inglês. Então, é isso.